8h29 em Campos. Voltamos ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Campos tem agora tempo bom, com temperatura de 21 graus aqui na planície. A previsão para hoje é de sol com céu claro no decorrer do período. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna e especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Hoje no programa estamos conversando com o Elinho Naim, vereador de oposição na Câmara Municipal de Campos, já conosco aqui desde cedo conversando, e agora a gente traz o assunto na pauta, a aliança de Garotinho e Castro e as consequências em Campos. Vamos ouvir o vereador com Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, né? Abre pra gente esse bloco, por favor. Estou falando intervalo aqui com a Aninha, acho que ele quer falar de mim, não é isso? Vamos lá. Primeiro, eu tive uma fala ontem na Câmara, do qual vai ser até divulgada hoje. Até por causa do que eu vou falar, eu não vou divulgar ela na íntegra e vou explicar. E quero aqui humildemente pedir desculpas a quem interpretou de maneira errada a minha fala em relação ao jornalista Arnaldo Neto. O que ele sabe, tem um carinho especial por ele, não só por ele, mas por todos da Folha. Eu sou uma das pessoas um dos vereadores que toda vez que me ligam eu sempre dou atenção, não só pelo carinho ao jornal, mas pelo respeito e carinho que tenho também pela sua mãe, Dona Diva. Então quero deixar claro, quando eu me referi ontem, eu não hora nenhuma duvidei da matéria da Folha em relação à fala do prefeito Vladimir. Quem interpretou dessa maneira, e se a minha forma de colocação deu a entender, peço desculpas ao jornal, peço desculpas a Arnaldo. O que eu quis dizer de maneira irônica se ele fosse homem, ou que ele fale da chantagem, ou que ele bote o rabinho entre as pernas e diga que o jornalista se equivocou. Apenas uma maneira de deixar claro que eu sei, obviamente, que ele falou sim, mas que eu sei que ele é um pouco, vamos dizer assim, para a gente ser mais claro, que ele não vai manter o que ele disse. Sabe por que ele não vai manter o que ele disse, Aloysio? E aí, Arnaldo? Por isso que eu peço mais uma vez, humildemente, vou falar isso no plenário da Câmara, tá? Posso fazer um adendo? São duas coisas diferentes. Arnaldo colocou hoje é quarta, na terça-feira, que o aliança que a gente vai tratar aqui, o apoio de... Aliança, vou botar o apoio deixa eu só concluir. Pode ficar à vontade. De Garotinho a Castro, passaria pela pacificação aqui na Câmara de Campos. Essa matéria de Arnaldo, que é um dos jornalistas mais criteriosos com os quais eu trabalhei. Eu trabalhei com jornalista pra caramba de 89 pra cá. Né? Muito, muito, muito ético. Né? É uma coisa. Quem colocou o que Vladimir falou, que não vai ser desfantagem, fui eu, Aloysio Abreu Barbosa. Mas o que eu não estou entendendo, essa questão de Arnaldo, pelo seguinte: quando eu falo que a matéria é lamentável, eu não me refiro, e aí por isso que eu estou pedindo desculpas a quem interpretou dessa maneira, e se eu me coloquei, não é a matéria em si, é o comentário mentiroso do prefeito na matéria. Que não é mentiroso da parte do jornalista, é mentiroso da parte do prefeito. Você não está entendendo. A matéria de Arnaldo não tem fala de Vladimir. Quem fala de Vladimir fui eu. Então, mas a matéria, ao meu ver, quando eu falo da matéria, eu falo da matéria como um todo. Porque elas foram... Não, mas para mim, desculpa, para mim era uma matéria só, eu não tenho essa informação que você acabou de me dar agora. Para mim é uma matéria mãe, que eu comentei uma parte, que depois... Essa é minha. Então hora nenhuma eu falei da matéria de Arnaldo. Não, a matéria de Arnaldo foi veiculada na rede social. Mas não da minha parte. Não da sua parte. Ah, tá. Porque você tinha dito... Agora, eu vou falar um off aqui, que Arnaldo teria ficado chateado comigo. Eu não falei da matéria dele, eu falei da sua matéria. Você não. Eu falei que Arnaldo ficou chateado, como todo profissional
zeloso da sua ética profissional... Ah, então não é comigo. Não. Então, perdão. Não. Então é isso que eu não entendi. Por isso que houve essa confusão. O que você falou, o jornalista que você se refere à Tribuna Ontem sou eu. Então foi isso. Arnaldo ficou chateado por quê? Com toda razão. É um profissional ético, muito ético, muito e sério. A gente tem um carinho especial por ele, eu muito tenho. Sério. Eu defendo aqui, não é porque corporativismo, é porque é sério mesmo. Né? Muito ético. Não, comigo sempre teve off, on, tudo. O cara é muito respeitoso. Ele fez a matéria, na terça, e aí eu Aloysio, aí sou eu, Aloysio, Hoje é... Não, ele fez na segunda, você fez na terça. Na terça-feira, eu repercutindo ele, até quem fez a pergunta aqui foi Nogueira. Nogueira falou aqui, e agora? Aqui ontem de manhã eu falei, não sei responder, mas uma boa pergunta, Nogueira. Eu vou fazer essa pergunta. Sair daqui já gerei demanda algumas pessoas, inclusive você. Então, em relação a essa matéria, quando eu mencionei que era lamentável a matéria ontem, e aí estou pedindo humildemente desculpa, eu não me referi à matéria feita pelo jornalista Luiz Abreu. Eu falei quanto ao comentário mentiroso que o prefeito fez na matéria. Então, o que eu peço desculpa quando eu me referi não à matéria como um todo, e sim ao comentário mentiroso dele. Vamos lá. O que tem? Vou repetir a pergunta que o Nogueira me fez ontem, que eu tentei responder ouvindo você, ouvindo outras pessoas e ouvindo o Vladimir. O que esse apoio de última hora, depois de uma saraivada de críticas muito pesadas de Garotinho e de Clarissa também, comparando Castro a Cabral, festa na Babescas, uso de de helicóptero. O que isso muda na Câmara de Campos? Eu sei que você já me disse que você conversou na segunda-feira com o Rodrigo, ele falou que não muda nada, mas o que... Nada não, piora. Vamos lá. O que muda, o que não muda, por quê? Não muda nada e... Pelo contrário, olha como é que é bizarro. O cara declara um apoio a você, sem você sequer saber do apoio, no outro dia te esculhamba. O cara é louco. É louco. É louco. Quem vê, eu não vejo, né? Mas chega já pronta a matéria. Olha a fala do cara. O cara faz isso, mas eu vou votar nele e vou pedir voto pra ele. Ele é um bom cristão e o partido mandou. Gente, tá bem não, gente. Não pode tá bem não, velho. Aloysio, não pode estar bem, gente. E eu não falo isso feliz, não. O cara não pode estar bem, velho. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a 2, 3 dias, ele vai soltar mais uma pérola. Porque vai soltar. Isso é inegável. Não vai soltar. Aí sabe o que vai acontecer? Clarice é candidata ao Senado. Não é isso? Ficou aqui definido aí que ela é candidata ao Senado. Não vai ter apoio. Ninguém gosta, ninguém quer, ninguém vai apoiar. Automaticamente vai acontecer o quê? Ela vai começar a soltar as pérolas também, igual estava soltando antes dessa conjunção. Então, é um apoio que, na minha opinião, é um apoio que é falso. Não existe esse apoio. Como que eu vou te apoiar, Luísio, e no outro dia eu vou ficar te esculhambando? Que apoio é esse, gente? Apoio... Mas houve esculhambação de... Eu não acompanhei, não. Houve esculhambação. Depois do apoio, houve esculhambação? Ele fez um vídeo onde ele afirma na cabeça dele algumas irregularidades, mas diz, mesmo assim eu vou apoiar. Ué? Ele faz uma série de denúncias contra o governador um dia depois, ou 2 dias depois, dele ter dito ao governador que ia apoiar ele. Que apoio é esse, gente? Não existe esse apoio, não. Não existe esse apoio. E vamos dizer, aí, Luiz, deixar de maneira clara para o ouvinte entender, e principalmente para a população de Campos ficar tranquila em relação a isso. Vamos dizer que fosse um apoio verdadeiro, que eu não acredito, mas vamos dizer que seja um apoio verdadeiro. Vai mudar o que em Campos? Para mim não muda nada. Vou dar um exemplo claro. Na minha opinião, a eleição estadual não vai se polarizar quanto a eleição nacional. Vão ser eleições diferentes. E a eleição estadual não vai interferir
na questão de governabilidade do governo em Campos. Para que haja governabilidade, para que haja paz por parte de Vladimir, não adianta ficar pedindo e querendo, achando, supondo que vai ter orientação de cima, que vai acontecer alguma coisa. Não vai. O que vai acontecer é ele entender, por exemplo, de que ele tem que ter maturidade com as coisas. Que ele tem que entender que ele não vai ficar fazendo tudo do jeito da cabeça dele, como ele acha que tem que ser. E não vai ter um monte de gente dizendo amém a ele. Não vai. São dois pontos. Dois pontos assim. Que parece. Não precisa nem entender muito de política. Basta observar um pouco o cenário. O remanejamento do orçamento do ano que vem, a LOA, né? Correto. Mas, enfim, remanejamento. Eu sempre gosto de explicar isso, porque para o ouvinte, para o leitor, o que é remanejamento? É um negócio gongórico, né? Remanejamento, ouvinte, é o seguinte: você vai fazer a reforma da sua casa. Você projetou gastar X no banheiro, 2X na sala. A sala ficou por X, ficou mais barata. Para você pegar esse X e aplicar no banheiro que ficou mais cara, tem que pedir autorização a outra pessoa para poder utilizar esse dinheiro, né, de um destino para o outro. É isso que é remanejamento. E a outra coisa é a composição da mesa diretora. Uma coisa é agora, vai ter que ser agora, nos próximos dias, no próximo mês. 15, 20 dias, um mês. O remanejamento. Mas a projeção é essa. Mas, enfim, tem que ser até o final do ano. Né? Até porque senão vai virar aquela crise que a gente teve em 2019, 2020, com o Rafael. Né? Entra o ano sem orçamento. E a outra você tem até dezembro para ser marcada, que é a eleição da mesa diretora, que vocês já venceram por 13-12, venceram com o Marquinhos. O resto da mesa não foi eleita. Há alguma possibilidade dessa aliança interferir em uma coisa específica ou na outra, e por quê? Primeiro, eu falei isso ontem no plenário da Câmara e vou repetir. Uma das grandes vantagens e uma das grandes virtudes que o deputado Rodrigo Bacelar tem é que ele é um cara extremamente parceiro, extremamente correto com quem está com ele. Então, vamos supor, Aloysio, que houvesse, que eu não acredito, porque eu conheci um pouco, tenho conhecido cada vez mais um pouco o governador Cláudio Castro e tem me parecido cada vez mais uma pessoa inteligentíssima. Vamos dizer que o governador Cláudio Castro tivesse pedido ao deputado para que o deputado intervisse em Campos. Conhecendo o Rodrigo, ele briga com o Cláudio Castro, mas não faz isso. Se o Rodrigo... Olha o nível que eu estou te falando. Governador, faz o negócio para ficar bom para mim e para o senhor. Aquilo lá, os caras foram corretos comigo, deixa eles tocarem a vida lá, deixa eles resolverem o problema deles lá. Eu não vou meter nisso, não. Eu ouvi isso, não foi do Rodrigo, mas conhecendo o Rodrigo como eu conheço, eu não duvido que isso aconteceria. E conhecendo um pouquinho como eu tenho conhecido o governador Cláudio Castro, principalmente pela sua inteligência, e depois de tudo que vem acontecendo em Campos, o apoio do pai, aí Garotinho faz aliança com o Cláudio, aí pede os cargos não saem, aí Garotinho fica chateado e começa a bater em Cláudio Castro, depois volta. Você acha realmente que o governador vai se meter nisso? Não vai. E mesmo que se metesse, aí eu tô dando a minha... Eu tô falando Hélio, vereador de Campos. Se o governador me pedisse, eu com todo respeito, o governador Cláudio Castro continua sendo o meu governador, continuarei apoiando Vossa Excelência, mas eu aprendi que ordem absurda não se cumpre. E aí,
você falar de remanejamento é bom para que as pessoas entendam isso. E eu concordo, Aloysio. Vamos lá. Eu fui eleito, igual mais 24 colegas, para fiscalizar a cidade de Campos. Concorda comigo? Porque as pessoas têm... né? As pessoas elas têm uma noção muito equivocada. Muitas das vezes as pessoas. O vereador não foi eleito para dar cimento, dar tijolo, ficar empregando um monte de gente. Porque essa é a visão equivocada, muitas das vezes, dos vereadores. O vereador foi feito para fiscalizar, para saber exatamente o que está acontecendo no Poder Executivo e criar leis que melhorem a vida das pessoas. Isso foi feito o vereador. É para isso. Aí eu falo, o prefeito diz que querem amarrar ele. Beleza. Eu voto sua calamidade. Aprovo sua calamidade. Você recebe recurso. Tá chovendo, não é uma não. Irregularidades, a gente sabe, irregularidades que eu digo são denúncias. Eu não estou falando de fato concreto. Porque fato concreto só depois que a justiça definir. Você tem que continuar com crédito? É simples. Você faz o que você quer, passa para a Câmara. O prefeito, Aloysio, ele não vai perder o poder de decisão dele de fazer o que ele acha que ele tem que fazer, não. Ele simplesmente tem que passar para a Câmara as suas vontades e as suas mudanças. É simples. Ele faz um planejamento. Ah, não, eu quero gastar, Aloysio, 10 milhões de reais de educação e 5 milhões na saúde. Mudei de ideia no meio do caminho. Mas você mudou de ideia por conta de quê? Passa para a Câmara. Por que você não pode passar para a Câmara? Para que a Câmara fale, ah, tá. Você mudou de ideia por conta de quê? O que te fez mudar de ideia? Você senta com um bando que ele fala que tem um monte de técnico desde a eleição. Faz todo um planejamento, mudou de ideia por conta de quê? E qual o problema? Se você mudou de ideia, que é todo direito seu mudar de ideia, a Câmara aprovar ou não? Então, por que eu estou amarrando? Ah, não. Aí é o grande problema do campista. Muitas das vezes, da parte política. Ontem eu ouvi de um servidor, Luiz. Mas, vereador, porque, não sei se você sabe, eu iria fazer emenda sozinha dos R$400 para todo mundo. Ontem eu retirei da pauta aos 49 do segundo tempo. Eu ia fazer sozinha a emenda. E retirei em respeito aos servidores e muito mais em respeito aos meus 12 colegas. Diga-se de passagem. Porque quem fez o estudo de impacto financeiro fui eu. Se tem uma coisinha que eu entendo bem é de número. Eu trabalho com isso a vida inteira. E dá de sobra. Dá de sobra. Eu não sei o que ele está fazendo com o dinheiro. Não sei. Se está guardando, eu não sei. Não sei. E disse a Luiz, porque eu não jogo para a galera, que eu seria o primeiro a votar, se tivesse a diminuição do voto, que eu seria o primeiro a votar para tirar o vale, para diminuir o vale. Eu vi. Aí o servidor, sabe o que o servidor me indagou? Mas, vereador, olha só como é que eles fazem uma lavagem cerebral até na cabeça do cara que eles estão sacaneando há tanto tempo. Poxa, mas nunca todos os servidores ganharam vale alimentação. Falei, amigo, e qual o erro que não pode ser corrigido? O que eu tenho se no passado fizeram errado e não foram igual, que não havia igualdade com as pessoas? O cara que fez um concurso que ele ganha 6 mil, ele prestou o mesmo concurso que você ganha 3. Por que você tem que ter mais benefício do que aquele? É aquela velha política suja de querer jogar o cara que ganha bem, que passou num concurso de um jeito, com aquele cara que não ganha tão bem, que passou... Gente, são direitos iguais. Ah, não, um procurador de carreira ganha 20 mil, beleza. Ok, que faça isso de maneira em separado, apesar de eu discordar, porque ele passou no concurso público igual a qualquer outra pessoa. Mas para não dizer que é o cara de 20 mil, Luiz, só para interromper, hoje um funcionário da prefeitura que ganha R$4.700, ele ganha sabe quanto líquido? R$3.200, R$3.300. Ele não vai ter direito a R$400. É quase 14% que ele teria de reajuste salarial, entre aspas, não em termos de reajuste, mas sim em termos de dinheiro no bolso. Aí esse cara não merece? Isso é uma hipocrisia, pô. Isso é ridículo. E conseguiram, tanto que a gente votou onde todos os vereadores de oposição e independência deixaram claro. Eu até brinquei com o Cláudio quando ele botou a matéria. Eu não sou de oposição, eu sou de independência. Até porque oposição, eu não gosto dessa nomenclatura. Eu não sou oposição a ninguém. Eu sou de posição. Para mim, muito vereador da base que é de oposição. Eu sou de posição, não sou de oposição. Então, é uma hipocrisia. A verdade é essa.
Eu acho que as pessoas têm que ter direitos iguais. Se eu passei no concurso e ganho R$4.700, olha só, olha que loucura. Eu ganho 4.700, eu não tenho direito ao vale. Eu ganho 4.600, eu tenho direito ao vale. Olha que loucura. Isso é uma disparidade, isso é uma falta de noção absurda, cara. Deixa eu voltar um pouco para o remanejamento. Não. São as duas consequências possíveis. Servidor é importantíssimo. Acho que também merece um programa de falar só sobre servidor. Mas remanejamento e mesa diretora. É possível mudar alguma coisa do que existe hoje? Sim, não, por quê? Primeiro, meu entendimento, a partir do momento que o governo ensaiar o golpe de fazer uma nova eleição de candidatura à presidência da casa, que vão fazer isso, tanto que eles anularam de maneira irregular a eleição. Seria Juninho. A eleição, na minha concepção, a liminar que foi negada ao vereador Marquinhos Bacelar quanto à vitória dele para a eleição foi uma liminar negada claramente dizendo que não tem caráter de urgência. A partir do momento que se fizer e que se noticiar uma nova eleição, o juiz vai ter que julgar porque é caráter de urgência. E a eleição da Câmara foi vencida por Marquinhos Bacelar, queira o governo ou não. Dia 1º de janeiro, o presidente da Câmara de Campos chama-se Marquinhos Vieira Bacelar. Querendo o governo ou não, vai ter que engolir. Não tem jeito. O que vai acontecer é a outra parte da eleição. E se tiver, na minha humilde opinião, uma nova eleição, não vai ser 13-12, não. Marquinhos vai ganhar com mais. É a minha opinião. Eu acho que... não é com mais. Mesmo no governo, o mais que você falou que existe radicalismo e tal, o mais garotista, mais integral, ele não vai apostar em presidência. Ele vai apostar numa composição de mesa. Primeira vice, segunda vice, primeiro secretário, segundo secretário. É possível? Sabe por que não é possível? Eu vou dizer porque não é possível. Vamos dizer, Luiz, que você quer um acordo comigo. Aí você é tão inteligente ao querer o acordo comigo que você pede a minha cassação. Os caras são tão lunáticos. A palavra é essa. Os caras são tão lunáticos, vivem num mundo, sei lá, surreal, onde os caras vivem. Vou te dar um exemplo da eleição da mesa. Todo mundo sabe, é público, notório em Campos, o candidato à eleição não era nem Marquinhos, o candidato era eu. Você, Nildo. O candidato era eu. O candidato era eu e Nildo, mas o candidato definido pelo grupo era eu. E não era por mim, não. Diga-se de passagem, eu não pedi para ser candidato. Verdade seja dita, eu não pedi para ser candidato. E o meu pai, inclusive, era contra eu ser candidato a presidente da Câmara. A eleição foi terça-feira, às 17 horas. Eu era candidato a presidente da Câmara até 3h30 da tarde. O vereador Nildo Cardoso, pelo qual eu tenho respeito, mas entendeu que ele e o vereador Marquinhos eram os únicos vereadores de oposição à época e deixou claro que só abriria a mão de uma candidatura se fosse para o vereador Marquinhos Bacelar. À época chegamos ao consenso, Marquinhos, graças a Deus, aceitou, Rodrigo também entendeu que era importante e todo o grupo, e Marquinhos foi eleito presidente, do qual, querendo ou não, as pessoas vão ter que engolir a partir de 1º de janeiro, o presidente da Câmara é Marquinhos Bacelar. Voltando para a sua resposta, olha a inteligência do governo. Eles me pegam as duas vagas depois de presidência com maior importância, que é a primeira secretaria e vice-presidência, pega todos os votos que eles não tinham certeza e tinham dúvida e jogam fora. Aí, não satisfeito, depois de perder a eleição, ou seja, pra você ter uma ideia, Michael Cruz e Marquinhos do Transporte não faziam parte da chapa do governo, quando eles queriam ter o apoio dos dois candidatos. Aí, para você ser mais lunático ainda, você quer reverter o meu voto, ou o voto de alguém que está do grupo de cá, você pede a cassação do cara. Que acordo que você quer, Luísa? Você quer me caçar, em troca de me caçar, você quer fazer um acordo comigo? Tem acordo, gente. Não existe acordo.
Como que eu vou ter um acordo com alguém que quer me caçar? Posso te fazer uma outra pergunta? Eu até falei isso aqui na sexta-feira com o Arnaldo e com o Nogueira. A impressão que passa quem está de fora, logicamente que são duas visões bem distintas, perspectivas bem distintas. Você está no meio da floresta, você está sobrevoando a floresta. A floresta é diferente, né? Embora quem esteja lá de cima tenha uma visão panorâmica maior, quem está lá embaixo vê mais detalhe, né? Você está lá embaixo, está vendo a floresta pela raiz. Não passa a impressão de que de um lado e de outro também, como costuma acontecer, há gente que talvez lucre com essa briga e queira alimentá-la? Tenho certeza, tanto de um lado quanto de outro. A minha ponderação em relação a essa briga toda é o seguinte. Primeiro, a briga ela está, e cada vez mais, infelizmente, ela tende a aflorar por falta de confiança com o indivíduo. Hoje, o grupo não confia mais em 90% de quem está do outro lado. Não há mais confiança ao prefeito, ao presidente. O grupo em si não confia mais, infelizmente, por atitudes tomadas por eles. O grupo Os 13. Os 13. Vamos lá, é aquilo que eu te falei. Eu perdi uma eleição democraticamente de 13 a 12. Show. Você ganhou, né? Não, eu perdi. Eu governo. Eu perdi a eleição como governo. Vamos lá. Fábio e Juninho, Virgílio e Vladimir perderam a eleição. Beleza. Tentar anular a eleição porque tomaram esporro de Garotinho, porque Garotinho disse que não era para fazer. Todo mundo já sabe, Campos inteiro sabe disso. Vladimir e Garotinho quase brigaram porque Vladimir e Fábio queriam eleição. Juninho e Garotinho falaram que não era para ter eleição, que iam perder. Todo mundo já sabe, isso é público notório em Campos inteiro. Garotinho estava certo. Né? Estava certo porque tem mais maldade, consegue enxergar mais e via que o filho estava politicamente perdido. Vladimir está perdido politicamente falando. O grupo é fraco porque, infelizmente, não há comando. Não existe comando. E aí o que acontece? Você perde a eleição. Você quer anular a eleição? Beleza, perdi. Fábio perdeu, vou pro tapetão. Achei uma brecha na lei para poder cancelar a eleição. E aí, de maneira clara, sabe o que eu faço? Não, rapaz, eu vou caçar. Vou caçar vocês 13. E aí, eu caçando vocês 13, eu vou e, tipo, ameaço. Gente, como que você quer acordo com alguém ameaçando tirar o mandato de alguém, cara? Isso não existe, não tem acordo. Não vai existir acordo com esse pessoal. Não tem como ter acordo. Nem que venha costurado por cima. Costurado por cima, deixando claro que a eleição da mesa é definida pelos vereadores e não por ninguém. Ou seja, não há hipótese de acordo na mesa que não passe pelos 13. O presidente é Marquinhos Bacelar e a chapa vai ser montada de acordo com os 13 vereadores. É esse o acordo? Primeiro o acordo tem que passar por isso. Câmara não se mistura com isso. Ou ele vai entender que, infelizmente, ele perdeu o crédito e que ele vai ter que governar com a Câmara. Vai ter, ele querendo ou não, ele vai ter que governar com a Câmara. Deixa, Nogueira, você quer? Eu só queria colocar uma questão, Aloysio, porque o vereador Hélio Naim fala aqui em 2 momentos, ou 3 até, e na palavra piora. Eu estava lembrando da história da sua volta às férias com o seu cachorro, que viu aquele momento tenso todo, o próprio cachorro reagiu mal, tinha o policial armado com fuzil, né? E eu fico tentando entender onde é que você está colocando. A piora é onde aí? Vai piorar mais os 5%? Não, pode diminuir? Não, a piora que eu digo é o seguinte, a Luísa me fez uma pergunta se esse possível acordo, que para mim não existe, é um acordo fake news, mas se esse é possível acordo, porque eu não consigo entender acordo com o cara esculhambando o outro. Falando de fake news. Gente, vamos lá, eu vou falar de fake news. Você acorda, vai para uma reunião partidária, declara apoio a mim. No outro dia você está me esculhambando. Que acordo é esse? Não existe esse acordo, gente. Pelo amor de Deus. Isso eu posso falar fake news? Sabe por causa de que é fake news? Porque não sou eu que estou dizendo. É o vídeo dele falando mal do governador. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Se não tivesse o vídeo, aí eu estaria sendo errado. Mas tem um vídeo, gente.
A convenção, sei lá, a reunião foi sábado ou domingo. Na segunda-feira ele acorda, vai para um programa dele, gravado no YouTube, pode ir lá ver. Tem um monte de irregularidade, o cara fez isso, fez aquilo outro, mas não tem outro jeito, eu vou votar nele, vou apoiar ele. Que acordo é esse? Então, esse eu não tenho problema nenhum de falar que não, na minha opinião, não existe. Agora, pior que eu estou querendo dizer é o seguinte, é do governo tentar passar goela abaixo para as pessoas e para os vereadores da base da oposição de que isso vai mudar com a gente. Isso que eu quero dizer que é uma piora, porque você está forçando a barra. É isso que o governo faz. Deixa eu fazer um... Eu lembro da abertura da safra da Coagro. Teve uma foto ali emblemática, vocês todos. Acho que faltavam um ou dois, mas a maioria estava ali. Da oposição com Cláudio Castro. Houve conversas ali tensas. Teve um momento que ele se reuniu com o Vladimir. Estavam ele, Vladimir, Tassiana e Thiago Virgílio. Ele chegou tenso. Ícaro, meu filho estava cobrindo como jornalista. Ele falou... Eu estava lá. Eu sei. Mas meu filho falou, aquele momento foi muito tenso. Você viu pelo 100. E um passarinho que voou ali me contou que o passarinho, esse não tem fake news com esse passarinho, que ele estava com um receio até de impeachment e que Castro teria dito, eu garanto você. A palavra de Castro foi essa, eu garanto você. Se naquele momento ali, aquela foto depois que foi que vocês fizeram com o governador, se ele pede ele a vocês, é importante para uma eleição, talvez não pelo apoio de Garotinho, mas para evitar os ataques que ele está fazendo, que pode me desgastar. Eu preciso... Vamos chegar a um consenso. Vou dar um número aqui que Fred Machado, seu colega de bancada, dá. 20%. Nem 30%, nem 5%, 20%. E uma composição aí se Castro pede isso a vocês. Uma composição aí, sei lá, que seja segunda vice, segunda secretaria. O que você faria, aí você pode falar, lógico, você, e o que você acha que vocês fariam enquanto grupo? Governador, um abraço para o senhor, gosto muito do senhor, respeito Vossa Excelência. 0. Não tem chance disso. 0 chance. 0. Esse tipo de acordo é 0 chance. Aloysio, tem uma coisa que você falou, só para eu vou responder essa pergunta mais incisiva ainda e deixando claro. Muitas pessoas me perguntam se a questão familiar atrapalha do ponto de vista para Garotinho e Rosinha. Eu não posso sentir falta de algo que eu nunca tive. Eu nunca tive Garotinho como tio e nunca tive Rosinha como tia. Então eu não posso sentir falta de algo que eu nunca tive. Esse é o primeiro ponto. Se você me dizer que a situação com o Vladimir me deixa constrangido e me deixa mal, isso me deixa muito mal. Eu fico triste com isso. Dizer que eu fico feliz em ter que dizer, por exemplo, que o prefeito mentiu ao jornal, que o prefeito não está faltando, que o prefeito está falando atrocidades que não são reais, e pior de tudo, me conhecendo como ele me conhece, eu fico muito triste. Não é pouco não, é muito. Não sou, isso eu posso te afirmar, nem para botar fogo de um lado, nem botar fogo do outro. Agora eu não posso deixar de ser leal e de ser correto. Eu sempre digo isso no plenário da Câmara. Eu estou ali de passagem. Eu posso não ser mais daqui a um tempo, posso continuar sendo. Lealdade, gratidão e ser puxa-saco são coisas completamente diferentes. Eu torci durante muito tempo para que houvesse uma paz, nem que não seja totalmente explícita, mas que houvesse pelo menos uma paz entre Rodrigo e Vladimir. Sempre torci e sempre batalhei por isso, mas infelizmente ele pode ficar chateado com a palavra que eu vou usar, mas a minha surpresa com a imaturidade política de Vladimir é absurda. Perder a Câmara como ele perdeu, perder o controle político como ele perdeu, não tem outra palavra a não ser imaturidade por parte dele. E eu não fico feliz com isso. Agora, eu não posso continuar ouvindo mentiras como ele acabou de fazer no jornal,
de maneira calada. Só para você especificar aí, eu fiz matéria, que ele nem falou, ele escreveu, mandou, a demanda foi gerada por escrito, foi enviado por escrito, a resposta. Ele falou que os termos do acordo com Castro, vamos recapitular, domingo tem a convenção da União, Garotinho, para surpresa, todo mundo abraça ele, a foto foi visivelmente, os dois estavam constrangidos. Muito. André Trigueiro, um repórter de primeiro time nacional, no Em-Pauta da Globo News de 20 horas, que é o jornal, o carro-chefe da Globo News, citou nominalmente o André Trigueiro do Rio, nominalmente o constrangimento da foto, e falou que o motivo, citou nominalmente, prefeito Vladimir Garotinho, estou falando da rede nacional, que o pai quer pacificar a coisa aqui em Campos. Né? Falou isso. Ele falou que foi André Trigueiro. Né? Mas a gente quer pacificar. Não, só porque, eu sei, mas aí não é Folha da Manhã, isso é Globo News, nacional, foi a mídia nacional. Na segunda-feira, Vladimir vai lá, encontra com o Castro, vai Vladimir, Washington Reis, que a gente não falou aqui, que é uma figura importante nessa reaproximação, Cláudio Castro, Bruno e Federico Paes, vice-prefeito. Vladimir, no que ele gera como resposta na terça-feira, que aí depois eu ouvi ele. Eu acho que você ouviu primeiro ele. Não. Teve, só te fazer uma pergunta. Teve uma matéria uma parte depois que ele falou, que você escreveu, ele escreveu, você só replicou, de que teve um acordo com o Cláudio, mas que o acordo cabia a ele e a Cláudio, alguma coisa assim? Isso. Não, porque eu não sei, é o que está escrito. É isso que eu queria chegar. Terça-feira, Nogueira me faz a pergunta aqui, ao vivo, o que muda? Eu falei, não sei. Preciso saber. Por óbvio, né? A pergunta de Nogueira, eu só fiz com o Nogueira igual eu fiz com o Vladimir e com você, eu só transportei. Aí ele virei demanda você me respondeu, estava no consulta médica, logo depois você me respondeu, como de fato você sempre responde. Vi a toada da sua resposta, que era incisiva. Virei demanda Vladimir também. A sua resposta chegou antes, e a primeira postagem não tinha Vladimir, a primeira postagem era só a sua resposta. Quando o Vladimir responde, ele já conhecia a sua resposta. E aí ele vai e faz 2 pontos. Primeiro, ele fala que os termos dessa conversa com o Castro, ele não ia revelar, né, que seriam entre os dois. E responde a você especificamente. Então eu dividi, né, porque eram 2 coisas distintas, botei primeiro Vladimir, a sua fala, e depois Vladimir em relação... Ele fala de chantagem. O que Vladimir fala em relação a mim. A você, ou a Câmara. Não vai ser a dúvida. Ali, infelizmente, ele está se referindo a mim, porque quem respondeu fui eu. Ele não nomina, né? Aí vai ser a desculpinha dele. Eu conheço meu eleitorado. Eu não sei, eu não posso... Eu acho que vai ser a desculpinha dele, Aloysio. Vai ser a desculpinha dele. Tenho quase certeza que vai ser a desculpa dele. Sabe por causa de quê? Ele conhece o primo que tem, cara. Ele sabe que o primo não baixa a cabeça, principalmente quando é acusado de maneira leviana como foi. Ele sabe. Ele sabe disso. E ele sabe, eu nunca chantageei ninguém. Quanto mais ele. E em conversa que tive com ele, deixei claro. E vou dizer claro, ele não quer dizer que sou estranho, né? Ele não quer dizer o acordo que teve. Não é isso? Os termos. Os termos do acordo. Só avisar ele que o DDD de Campos é 0,22. Não é 0,21, não. A pacificação nós queremos. E a pacificação passa pela democracia. E sabe qual é o primeiro passo da democracia? Aceite. Você, por arrogância e por prepotência, perdeu a eleição da mesa. Se você começar pacificando, entendendo e não querendo caçar 13 vereadores porque ganharam a eleição sua no voto, a pacificação pode até começar a acontecer. Mas primeiro, você quer pacificação com alguém e acha que vai vir ordem ou pedido, que diga-se passagem, em respeito ao governador Cláudio Castro, tem que ser dito. Não houve até hoje, já estamos para quarta-feira, nem um
pedido do governador Cláudio Castro a mim e acredito que a nenhum vereador dos 13 vereadores, diga-se passagem. Eu não recebi, tenho ligação pessoal com o governador, pessoal que eu digo, já conversei várias vezes. Ele sabe seu telefone, você sabe o telefone. Ele sabe. Então, eu não recebi pedido nenhum do governador. Posso citar E acho difícil receber. Posso citar só o que o Passarinho me contou que foi falado nessa reunião como exemplo? Pode. De segunda-feira? Pode. O próprio Cláudio Castro teria dito. E é fato, isso eu pesquisei, é fato. Realmente aconteceu. Eu fui lá nas sessões da Câmara do Rio de Janeiro para pesquisar se era fato e foi. Cláudio Castro, vereador carioca, governo, prefeito Marcelo Crivella, Cláudio Castro, oposição a Crivella. A oposição, Crivella é um governo muito desgastado, né? Tentou também reduzir o remanejamento. E Cláudio Castro, embora tivesse postura de oposição, votou contra. E Cláudio Castro usou esse exemplo nessa conversa de segunda-feira com o Vladimir. Você acha que esse exemplo não é emblemático, não? Ou sim ou não, por quê? Cláudio Castro, governador do estado. Vereador de Campos, sou eu. Se eu entender e se ele demonstrar de maneira não de balela e de conversa fiada, com atos de que haja uma pacificação verdadeira, não querendo caçar 13 vereadores. Você não vai sustentar, né? Não, mas não vai. Presta atenção, isso não vai acontecer, isso é ridículo. Não vai sustentar. Mas existe. Eu sei, mas... Mas existe. Isso não vai sustentar porque a gente sabe que é ridículo, é uma balela. Mas olha só. Vai dar isso. Não, ninguém vai dar, mas eles usam. Você acredita que eles usam isso? Eles ficam. Você é juiz, na boa. Não, ninguém. Intervenção do judiciário no legislativo. Eu não acredito de maneira nenhuma que isso vai acontecer. Embora, infelizmente, atrocidades jurídicas acontecem a todo momento nesse país. Mas em relação à cassação dos 13, não existe. Mas, olha só, você tem algo que é muito frágil, que é a cassação dos 13 vereadores. É muito frágil. Você, ao invés de usar isso a seu favor, isso eu digo o governo, eu uso contra. Eu uso para te ameaçar. Eu uso para falar assim, teu processo fica botando gente para fazer os famosos, os bordões que tem aí na cidade aí. Vai ter cassação aí de vereador e vai ser chamada a nova eleição da Câmara. Ou seja, olha só que... Como que eu quero um acordo assim, cara? O cara não consegue entender que ele pegou um grupo de vereadores que não vai ser com duas conversas que o negócio vai mudar não, Luiz. Vai vir ordem, vai vir pedido, vai vir o que tiver que vir. Se ele não demonstrar maturidade, e aí eu falo, o que eu fico chateado é que eu só usei a palavra para ele de maturidade. E você sabe o que é pior de tudo? Ele comigo confessou isso. Como é que pode? Realmente eu errei, pisei na bola, eu não tinha tanta experiência, aquela hora eu tive que mudar e tive que fazer algumas coisas. Então, o cara, em vez de me querer realmente para perto, no sentido de tentar demonstrar algo, não, realmente eu fui maturo, eu errei, eu dei mole, você não era para ter saído da base. Agora, eu não consigo entender. O cara, em vez de fazer isso, não, ele fala que não vai ceder chantagem e dá a entender na matéria que quem está chantageando sou eu. Que falta de noção do cara desse. Eu ofendi ele na matéria? Eu não ofendi ele de maneira nenhuma. Olha só vou dizer, essa matéria que eu fiz fui eu. E por isso que eu estou dizendo, eu ofendi ele. O que você falou comigo de maneira oral. Eu anotei. Né? Não muda nada. O que você falou está lá. Né? Correto? 100%. Não mudou nada. A de Vladimir foi por escrito. Né? Eu mandei por escrito, ele respondeu por escrito. Eu não posso interpretar o que ele está dizendo. Agora, o que ele disse está lá. Né? Agora, só antes de terminar, desculpa. O papel de Washington Reis. Né? Dito de passagem, tem um carinho especial, acho um cara formidável. Eu, particularmente, gosto muito de Washington. Meu pai sempre teve uma relação muito pessoal com a família e é um papel importante, mas, reitero, se não tiver maturidade no 022, não vai resolver. Deixa eu só ficar ir pro 021 um pouquinho. Estou só avisando.
Não, você já deixou claro, o governador do Rio e eu sou o governador de Campos. Você deixou claro. Eu acho que isso é. Todo mundo Isso não muda o meu apoio a ele. Sim. Porque eu acho que, aliás, sou grato a ele, porque Campos só tem folha de pagamento em dia, diga-se de passagem, dito pelo próprio prefeito, graças ao governador Cláudio Castro. Para o ouvinte entender, para o ouvinte que não leu o ponto final, o ponto final de hoje está bem explicado. Inclusive anunciando essa entrevista com você. Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, um município muito populoso, desde Tenório Cavalcante, é importante na política, desde os anos 50 do século XX, a política do Rio de Janeiro. Zito, depois, nos anos 90 e tal. O Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, houve um movimento ali de distensão, ele que não queria na chapa de Cláudio Castro. Fato é que a chapa, convenção homologada, a chapa é, falta lógica confirmada pela Justiça Eleitoral, a chapa é Cláudio Castro e Washington Reis. Em junho, já estava esse processo, um grupo que não queria Washington Reis e tal. Você tem uma prévia, que a eleição considera o TCE. É complicado, mas é muita... É emblemático. O Rosenberg Reis, que é irmão do Washington Reis, Washington Reis manteve candidatura, mas é eleito com vantagem grande de votos o Márcio Pacheco, que havia perdido deputado estadual a Segóvia numa disputa. Márcio Pacheco chegou a ser anunciado em 2021. Chegou a ser anunciado pela Extra, o jornal Extra, pela Berenice, como tinha vencido a queda de braço pela Segóvia. Rodrigo deu uma reviravolta, surpreendeu todo mundo, ganhou a Segóvia. Então, seria uma espécie de paga, entre aspas, tá? Deixa bem claro, paga política, não é paga de dinheiro, pela derrota que ele sofreu, Márcio Pacheco, né? E não é segredo para ninguém que o Washington Reis e o Rodrigo, o que é normal, né? Não é nada normal, estão numa briga interna, uma disputa interna de poder no governo Cláudio Castro. E o Washington Reis é o cupido de garotinho Cláudio Castro. E no dia seguinte está lá junto com o Vladimir. Qual o peso de Washington Reis nessa ocasião? Primeiro, eu não acompanhei essa questão toda lá do tribunal, da votação do tribunal, mas eu tenho em mente o voto do deputado Rodrigo Bacelar. Em cumprimento, palavras do deputado Rodrigo Bacelar quando externou o seu voto no deputado Márcio Pacheco. Em detrimento do acordo que fiz com o presidente da Câmara desta casa, o deputado André Siciliano, mantenho a minha palavra e voto no deputado Márcio Pacheco. Rodrigo foi claro no voto dele, dizendo que estava ali cumprindo algo que tratou com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano. Tá claro o voto dele, e não sou eu que falei isso, ele falou na tribuna na hora de votar em Márcio Pacheco. Aí, particularidades à parte que o Rio tem coisas lá que eu não tive acesso a essas informações todas, talvez até que você tenha. Então, mas o voto de Rodrigo foi claro, não foi uma consolação, até porque uma consolação de Rodrigo ir para Segóvia logo depois de uma briga interna que ele teve com o André. Uma briga interna. Foi externa. Não, interna que eu digo, interna e externa. Então, olha só como é que não tem parâmetro. Rodrigo rompe naquele momento com o André por causa de uma posição que o André tinha apalavrado com o governador. Rodrigo mantém a palavra que tinha dado ao governador, acaba ali tendo aquele estresse com o André, e ele confirma o voto dele de acordo com o André. Ou seja, não tem, uma coisa não está ligada à outra. Porque Márcio Pacheco deixou de ser secretário de governo, não foi por causa de André Siciliano. Concorda comigo? André... Por quê? Não tem uma coisa a ver com a outra, porque Márcio Pacheco não deixou de ser secretário de governo por causa de André Siciliano. E Rodrigo deixa claro que votou em Pacheco por causa de um acordo com o André Siciliano. Então não tem uma coisa a ver com a outra. Rodrigo assume a Segóvia e ele vence queda de braço com o Márcio Pacheco. Mas que nada a ver tem com o André Siciliano. E ele deixa... mas eu não botei André Siciliano na equação. Não, mas eu vou botar... Vou dizer o porquê que não tem nada a ver
a questão que você falou. O negócio foi o Washington. Eu falei Washington não, eu vou te explicar. Rodrigo votou em Pacheco Sim, por causa de André Siciliano. Ele foi claro no voto dele. Houve um acordo entre André Siciliano e Márcio Pacheco quanto à vaga do tribunal. Ficou claro que foi ali uma briga entre o Washington e André. A briga ali foi o Washington e André, e o governador acabou, de uma maneira ou outra, interferindo nisso e fazendo o Márcio Pacheco, junto de outras frentes, virar. Então, eu tenho que misturar André, porque Rodrigo não votou em Pacheco pura e simplesmente por ele, votou porque foi um trato que ele fez com o André. Mas você sabe que existe uma disputa interna de poder entre o Washington e o Rodrigo, não sabe? Ok. E aí... Não, isso está posto. Isso está posto. E aí eu falando mais uma vez do meu respeito ao Washington e também ao governador Cláudio Castro, só para a gente avançar no que diz respeito a Campos, existe o 022 e existe o 021. Vou repetir novamente. O 021 que pode interferir em Campos, não com o grupo inteiro, mas com boa parte do grupo, chama-se Rodrigo Vieira Bacelar. O 021, para mim, que pode mudar alguma coisa em Campos, é o 021 Rodrigo Bacelar. Não estou falando pelos 13, estou falando por boa parte dos 13. E pode, e só irá acontecer isso conhecendo o Rodrigo que eu conheço, se houver maturidade por parte do prefeito. Não vai ser goela abaixo. Não vai. 022 não vai goela abaixo. É só isso. Não, perfeito. Mas olha só. Quando Marquinhos... Nós interpretar o que os outros falam é complicado. A gente está falando aqui... Eu entrevistei você e o Vladimir, estamos aqui discutindo interpretações. Ah, ele falou de mim? Ele falou da Câmara? Eu acho que ele vai dizer que ele não falou de mim. Não, mas Se ele for verdadeiro, ele vai dizer que ele falou no sentido genérico. E eu até gostaria que depois você perguntasse, como jornalista. Não pode confundir jornalista com garoto de recado que eu não sou. Né? Como jornalista. Antes de você falar, eu já até perguntei, jornalista. Até para esclarecer a matéria. Cara, o que eu coloquei está ali apurado. Então tá ótimo. Até porque, se eu for ficar no que eu falo... Não, mas eu não pedi, porque eu já dei eu não dei o recado, não. Eu já falei na tribuna. Na tribuna. Eu quero que ele responda. Então, vamos para a tribuna. Para terminar, desculpa, Nogueira, para terminar. Ele falou, é difícil interpretar a palavra. Tá tranquilo para nós. Cristiano depois vai vir. Mas tá mais fácil. Aqui o 022. Aqui o 022 é Cristiano. Mas vamos lá. O nosso é o 022. Mas Marquinhos, antes de você, inclusive, ele sobe a tribuna, a primeira pessoa a falar ontem na sessão. Ele fala que está falando da palavra em nome dele e em nome do irmão. Ele repete o que você falou. Ou você repete, aliás, você está repetindo aqui o que ele falou. Que se Cláudio Castro tentar, no caso de tentativa de imposição desse acordo, Rodrigo rompe, sai do governo, palavras de Marquinhos. E que se o Rodrigo fizer acordo, Cristiano Bacelar, que enfim, se o Rodrigo fizer acordo com o garotinho, ele entrega o mandato. Ele rompe com o irmão, entrega o mandato. Mas, assim, ironias à parte, o estilo Bacelar tem que ser respeitado, é sempre assim. Todos eles são assim. Mas transparece, acho que, assim, interpretar é difícil, mas é uma contradição. Se ele dá a palavra dele, em nome dele, em nome de Rodrigo, como é que ele bota depois a possibilidade de Rodrigo fazer acordo com o garotinho? Não parece contraditório? Não, eu vou queira me permita defender meu colega vereador quanto a talvez a interpretação de maneira diferente, que às vezes você fala alguma coisa, as pessoas interpretam de outras maneiras. Eu não afirmei, eu falei não parece. Beleza. Vamos lá. Primeiro ponto, o que Marquinhos quis passar até como segurança, não só para as pessoas, mas também para os colegas vereadores, é que não há nenhum acordo entre o governador Cláudio Castro e o deputado Rodrigo Bacelar de interferência em Campos. E que, se caso houvesse,
pela postura do irmão para com os colegas vereadores, o irmão abriria mão e não concordaria com o governador a título de qualquer tipo de decisão que possa vir tomar. E quando ele fala que ele largaria o irmão, é uma figura de linguagem porque ele sabe, conhecendo o irmão do jeito que conhece, que o irmão jamais pediria isso caso não houvesse um consenso dos 13 vereadores. O que eu estou falando de maneira muito clara é que uma das coisas que mais, e eu falo isso reiteradamente na tribuna, Rodrigo não é um cara que impõe as coisas. Rodrigo, ele conversa. Eu sou um dos vereadores, eu acho que se não o vereador que mais conversa com o Rodrigo, talvez, lógico, depois do irmão. E Rodrigo deixa claro, ele pergunta, o que vocês acham? Vocês acham que vai funcionar desse jeito? Não vai funcionar? Porque no final das contas, Rodrigo é um parlamentar igual nós somos parlamentares. Então, as angústias que a gente vive aqui no âmbito municipal, ele vive no âmbito estadual, viveu quando saiu do governo. Então, ele não tira a nossa autonomia de maneira nenhuma. Então, o que ele quis deixar claro é, não há possibilidade de Rodrigo pedir nada que os 13 vereadores não cheguem num consenso com o Rodrigo. É isso que Marquinhos quis dizer de maneira clara, deixando os vereadores e a população de uma maneira como um todo tranquila. Não vai haver ordem de cima para baixo, por exemplo, de que a Câmara vai virar um marasmo de tranquilidade, porque ontem se teve o que teve do reajuste dos servidores em relação à questão do Vale Alimentação, é exatamente porque a Câmara hoje tem um fator que há muito tempo não se tem em Campos de poder de definição das coisas. Seria, normalmente, você sabe disso, acompanha política em Campos, iria ser passado o primeiro projeto lá com 6, 7 mil servidores e não os 11 mil, quase 12 que foram. A verdade é essa. A verdade é essa. Para terminar, eu falei que isso aqui, eu estou repetindo, né? Eu falei isso, a gente fez um programa sexta-feira retrasada, né? Eu, você, Arnaldo, Cláudio Castro ia ser o Estado cancelou na última hora. Análise política e análise administrativa. Quer dizer, você tem contingências diferentes. Então, o homem é sempre ele suas circunstâncias, né? O Ortega Gasset. O governo Rafael, foram 4 anos, você participou do governo, você sabe muito bem disso, de muita dificuldade financeira por conta dos ROIs pegou um período de baixa, né? Campos é petrorrentista. E houve, até por conta da guerra da Ucrânia, a Rússia é um grande fornecedor de gás natural e petróleo do mundo, né? A gente pensa, inclusive, que as grandes reservas de petróleo estão no Oriente Médio, não é verdade, estão na Rússia, né? Enfim, embargo e tal, guerra. Esse petróleo já vinha subindo, ele disparou. Mas eu acho assim, aí é subjetivo, a avaliação, tá? Eu acho que não é incorreto afirmar que o governo Vladimir, minha opinião, em termos administrativos, entregou mais em um pouco mais de 1 ano e meio do que o governo Rafael, por contingências diferentes, estou deixando bem claro aqui, de possibilidade financeira. Acho que pega aí qualquer um ano desse 4 de Rafael até os 4 anos. Também não é incorreto afirmar, também são circunstâncias diferentes. Você não tinha ninguém brigando para ser presidente da LERJ como você tem agora. Então o poder é muito maior, né? O poder é muito maior. Na Câmara, Rodrigo, né, tem um poder muito maior para bancar a oposição, né? Vocês têm. Isso não tinha isso em 2020. Mas o Rafael, e foi muito criticado à época, eu inclusive criticava politicamente o governo Rafael, mas o fato é que a ruptura com os vereadores se deu do 3º para o 4º ano. Vladimir foram 5 meses. Lá 25 de maio de 2021. Você concorda com essa análise e discorda por quê? Eu acho que Rafael cometeu 3 grandes equívocos no seu mandato. Primeiro, não é um equívoco, até peço desculpas, foram 3 coisas que fizeram que Rafael tivesse um mandato, infelizmente, muito aquém do que todos nós esperávamos quanto prefeito de Campos. Primeiro, a falta de recurso. Isso é inegável. A gente vai estar mostrando em pouco tempo
a dificuldade financeira que Rafael tinha para gerir a prefeitura. Segundo, Rafael não fez política. Rafael cometeu alguns erros políticos que foram muito ruins para ele, como o cancelamento de projetos sociais que não tinham custos altos, mas que eram emblemáticos da cidade, o restaurante popular e etc. E o terceiro equívoco, na minha opinião, em relação a Rafael, e eu não tenho medo de dizer isso, Rafael se importou, não que não seja importante, mas se importou tanto de manter a folha de pagamento dos servidores da prefeitura em dia, diga de passagem, que é importante, não estou tirando a importância disso. Mas era um foco tão forte e diga de passagem, com mérito, conseguiu, diante de tanto problema, durante muito tempo se manter. Eu lembro falas de Garotinho e do grupo de Garotinho que em 6 meses ele não conseguia pagar folhas. Não chega nem em maio. Então, mas infelizmente faltou, Rafael, grupo político, pessoas que falavam com ele, que falariam com ele de política, de tomar decisões políticas. Eu tentei durante muito tempo, mas hoje ele se lamenta muito, mas eu não consegui ajudar Rafael politicamente. Então, falo isso na Câmara. Seu pai também falava a mesma coisa. Eu falo isso na Câmara. Eu sinto muito por ele não ter ouvido muitas pessoas e não ter feito mais política dentro do governo dele. Então, primeiro, o Vladimir se igualar e todos os vereadores se igualarem com o Rafael é porque não tem discurso. Fica até macio. Não, a análise é minha, né? Não, eu tô falando a análise. É porque não tem discurso mesmo, porque exatamente, eu vou fazer errado, mas eu faço errado aqui agora. Mas vocês ficaram 4 anos fazendo errado. E aí eu falo rapidamente, um discurso rápido que eu falo de maneira muito pragmática. Da minha pasta eu discuto com qualquer vereador e com qualquer pessoa da população, e se eu cometi algum erro, que me prove, que eu vou dizer se eu errei mesmo, me redimir do erro. Agora, eu não posso responder pelo secretário de saúde e outros mais. E só para te responder de maneira categórica o que você me perguntou, eu discordo de uma afirmação sua que você falou. E eu vou reiterar. Vladimir perdeu a Câmara e perdeu o apoio dos vereadores, não foi por causa de Rodrigo Bacelar. A oposição se manteve... Mas eu não falei isso, não. Não, você falou que hoje você As circunstâncias... Como tinha mais dinheiro? Desculpa, eu não falei isso, não. Então me corrija. Como tinha mais dinheiro? Não, você está querendo interpretar uma coisa que eu não falei. Como tinha mais dinheiro no governo, bem mais dinheiro, bem mais dinheiro no governo Vladimir do que no governo Rafael, você não tinha no governo Rafael uma figura com peso que tem hoje com o Rodrigo Bacelar na oposição. Você não tinha essa figura. Mas o que eu estou querendo te falar... é um fato. Não é questão de te corrigir, mas para te dar um adendo a isso, a oposição não foi criada por Rodrigo. Eu saí da base, Luiz, eu falo isso... Eu falei, Reinaldo, dia 25. Eu saí da base em maio, único e exclusivamente pela imaturidade dia 25. dele. Então, a oposição ela foi criada... Rodrigo hoje tem um peso muito mais forte, agora. Sim. Mas ela não foi criada. Esses 5 meses... Mas eu citei a sessão do dia 25. Ali foi o racha. Ali foi o racha. Eu citei isso. Então, mas não foi criada por Rodrigo. Não foi Rodrigo não pediu a ninguém para sair da base. Não foi criada por Rodrigo. Mas assim, você tem um respaldo muito maior do que você tinha com o Igor Pereira com o G7. Ok, mas aí é a manutenção disso. Não a criação disso. É a única coisa que agora eu entendi o que você falou. A criação da oposição e da independência foi pela incompetência do governo e do prefeito. De não saber dialogar. Por exemplo, no meu caso, eu falo isso direto, Luiz. E ele nunca responde. Sabe por causa de que ele não responde? Porque ele sabe que é verdade. Eu não saí do governo por causa de RPA, de DAS, por causa de nada. Eu saí do governo porque eu disse a ele, na casa dele, e disse a ele no governo: não voto esses projetos, não irei votar, não tem cabimento. Isso é surreal de falta de lógica. Aloysio, a gente estava no final da pandemia e queria tirar a gratificação de médico, Aloysio. O cara grava um vídeo há 20 dias atrás, no vídeo ele dizia: pelo amor de Deus, fique em casa, não sai de casa, para melhor das pessoas.
20 dias, 30 dias depois, o cara pede para tirar um dos projetos lá. Aquele projeto que foi para a Câmara, só para você ter ideia, é 10 vezes menor do que era de fato. Então, não dá para votar um negócio desse. Não é lógico votar um negócio desse. Não, eu só quero saber se, assim, se você concorda que o governo Vladimir, tendo mais dinheiro, entregou mais que o governo Rafael. E em contrapartida, politicamente, ele desandou bem antes do governo Rafael. Você concorda? 100%. Pela falta de maturidade dele. E ele fica triste quando eu falo falta de maturidade, do qual ele mesmo a mim me pediu desculpa e falou que realmente foi falta de maturidade. Eu não consigo entender aonde eu ofendi ele tanto para ele ficar tão chateado assim. Ele chamou Bruno de garoto, agora falta de maturidade. Mas tá bom, é jogo jogado. Vamos embora. Mas todo mundo tem a mesma idade, né? Mesma geração. Mesma idade. A escolha é dele. Bom, eu estava pensando aqui agora, de tanto conviver com o Aloysio, com o Arnaldo e mais próximo aí, né, ao jornal Folha da Manhã, eu acho que dá um jornal daquele assim, não tem aqueles jornais de domingo, quando a Folha sai aquele cadernão assim com 200 páginas, essa entrevista sua dá um jornal dessa grossura, se for, naturalmente o Aloysio vai dar a cada assunto o tratamento devido. E no rádio, por exemplo, eu posso falar, dá uma semana de programa, de 7 a meio-dia. Eu quero te agradecer pela entrevista, considero que foi muito produtiva, esclarecedora, ficou uma coisa bem clara aí, esse dividendo do 0,21 para o 0,22, e, claro, é evidente, peço a você que transmita aqui meu abraço ao seu pai, sempre, meu carinho e respeito por Dr. Nelson, e desejo a você sempre muita saúde e boa sorte. Obrigado, Cláudio, obrigado, Beto, Aloysio, o nosso grande Beto, comedor de carne assada. Um dia os ouvintes da Folha FM, da nossa querida antiga Continental, vão saber. Quero deixar claro, Aloysio, essa carne assada que nós nunca fomos convidados. Mas Beto comeu. Você nem sabe. Beto comeu várias vezes. E eu quero deixar bem claro que todos nós temos erros, defeitos, mas um defeito que eu não gosto, que eu abomino mesmo, é a covardia, e principalmente de você falar algo de alguém que não é correto. Eu não tenho a mínima vontade, não fico feliz. E aí eu falo pessoalmente falando, tá, Luiz? Não achem as pessoas que eu fico feliz, muitas das vezes, alguns discursos mais acalorados que eu tenho que fazer em relação ao prefeito de Campos, mas eu quero que ele entenda que quando a gente fala e quando a gente quer realmente que as coisas aconteçam, porque ele não governar a cidade, não ter paz para governar a cidade, não ter maturidade para governar a cidade, isso é ruim para todos nós. Então, eu não desejo mal, o que eu desejo é que ele amadureça, reconheça seus erros e que entenda que as coisas têm que ser resolvidas de maneira clara. Então, que não fique subentendendo, deixando interpretações veladas, e que se ele tem algo para que realmente se esteja acontecendo algo, que ele seja claro, fale abertamente, sabe, Aloysio? Quem é que está fazendo ou deixando de fazer qualquer tipo de coisa, porque a população de Campos quer paz. Quer paz, pacificação passa por verdade. Verdade, elas têm que ser ditas de maneira muito clara. Então, muito obrigado pela entrevista. Vou estar sempre à disposição, deixando claro que a gente não quer de maneira nenhuma guerrear. O que a gente quer é ter transparência e que as pessoas falam a verdade umas para as outras. Porque, como diz Nelson Nair, do qual eu encerro mandando um abraço junto à dona Diva, a verdade tem que estar sempre em primeiro lugar. Tá certo. Aloysio. Algumas coisas. Foram vários nomes citados aqui, e a gente tem um dever ético, jornalismo. Eu costumo falar que jornalista com ética, legislação é pleonasmo, né? A ética existe para você impedir qualquer deslize profissional. E o jornalismo se faz sempre no mínimo com dois lados. Muitas vezes tem mais lados, mas no mínimo com dois. Eu falo daquele Marquinhos Bacelar,
Foi falado aqui de Antônio Garotinho. Foi falado aqui de Vladimir. Mas quem que a gente falou aqui? Rodrigo. Rodrigo e Garotinho, por estarem concorrendo, é mais complicado, porque tem o princípio da isonomia. Mas Marquinho e Vladimir foram citados aqui, estavam os microfones abertos, né? Como se faz na democracia e jornalismo. Então, desde já franquear o espaço tanto para o vereador Marquinhos Bacelar quanto para o prefeito Vladimir Garotinho. Primeiro ponto. Segundo, agradecer a Elin, entrevista, segundo bloco. Peço desculpas de novo por ter atrasado, mas foi por conta deles que eu fui dormir Tarde. 1h, né? Acabei perdendo o horário, acabei vindo sem óculos, e usar o Gil Nogueira, eu fico tonto quando uso o Gil Nogueira. Eu não sei se leio ou se fico tonto. Mas agradecer a Elinho, foi uma entrevista. Elinho, muito articulado, né? Experiência de rádio. Tá em política desde garoto, desde menino. Desde menino. Desde menino. E eu posso falar porque eu sou mais velho. E agradecer, mandar um abraço pro pai dele, Nelson Naim. E sempre falo isso, assim, eu tô nisso desde 89, já entrevistei muita gente. Tive a chance de entrevistar muita gente. Entrevistei Brizola, entrevistei Mário Covas, entrevistei Lula, entrevistei algumas pessoas. Ulisses Guimarães, tive a chance de ouvir algumas pessoas assim. Os governadores todos, de Brizola para cá, ouvi todos eles, fiz com todos eles. Não fiz ainda com o Cláudio Castro, mas não fiz para jornal, fiz por escrito. Não fiz assim, frente a frente. E o pai dele, desse bando de gente que eu já ouvi, Nelson Naim, sempre digo isso aqui, é uma das pessoas que mais entende política, né? Pragmatismo, pensamento pragmático, entende muito, saca muito de política, né? Então, um abraço especial ao seu pai. Obrigado. E eu vou terminar com as palavras de abertura de Alim. Dedicar esse programa, se fala em briga e pacificação, a um grande lutador que se marcou pelo respeito ao próximo, né? Que é mestre Marcelino Moreira. Veio para cá nos anos 80, de Betim, né? Começou na capoeira em Minas, depois foi para o Rio de Janeiro, lutou boxe inglês com Santa Rosa. Eu já tive chance de ficar na academia de Santa Rosa, na Lapa. Era muito bom, mas boxe machuca muito, né? E pouco dinheiro. Enquanto a mestre Lee, que era o cara que vinha da Coreia do Sul, ex-militar da Coreia do Sul, estava introduzindo o taekwondo no Brasil, no final dos anos 70, ele garoto, vira pupilo de mestre Lee, né? Mestre Lee quer expandir para Campos, aí ele abre a Academia Faixa Preta, que é na João Pessoa, isso 81. Aí depois muda a Faixa Preta muda ali para o nome da rua ali, aqui no centro, prédio maior. Depois TKD, Estação Saúde, onde ele trabalhou até o final, até no poder. Ele faleceu de câncer de próstata, né? Mais um, infelizmente. Faleceu ontem, às 3h em casa. Deixa a esposa, 3 filhos. E um legado, assim. E outra coisa, também como servidor, dá um programa à parte, fala sobre Marcelino. É uma faceta que pouca gente conhece. Excelente violonista. Eu fui aluno dele de taekwondo, de boxe inglês, como o Elinho, meu filho também foi aluno dele, e fui também aluno dele de violão clássico. É uma faceta menos conhecida. Ele foi durante anos professor de violão clássico, Vila Lobos. A única coisa que tocar, por incrível que pareça, é a escalinha de Vila Lobos. E no Conservatório de Música de Campos, durante anos, da 13 de Maio ali, né? Compositor, derivou também da composição poética para poesia literária, um poeta lírico, muito bom poeta. Não sabia. Pouca gente sabe. E também ele foi o líder durante muito tempo, ele se converteu pela aproximação com a filosofia oriental, se converteu ao Hare Krishna, que é uma vertente da religião hinduísta, né? A religião hinduísta é dominante na Índia. É uma vertente. Como tem várias denominações cristãs, é uma vertente. E foi durante muito tempo líder do Hare Krishna em Campos, né?
Então, o exemplo de Marcelino... Bastante coisa, hein? O exemplo de Marcelino, que foi um grande lutador, mas sobretudo exemplo de vida, entre essa coisa entre luta, autoconhecimento e respeito ao próximo no mínimo, aí as relações aqui de executivo legislativo e também essa coisa que ninguém sabe tensa aí que estão as eleições presidenciais, né? Você vai de exemplo, Marcelino, cara, você foi para mim muito importante, foi importante para uma porção de gente, né? Que eu vi de aluno, ex-aluno, pai de aluno, centenas de comentários. Eu brinquei no sentido de falar para poder descontrair um pouco ontem, quando foi votada a moção de pesar. Muitas vezes, Pietro, meu filho mais velho, que era aluno dele antes da pandemia, quando ele fugia um pouquinho, era só a fala. Vou falar com o professor Marcelino, vou falar com o mestre Marcelino. Não, papai, não vou fazer mais não. Ou seja, o respeito. Não era medo, era respeito. É diferente. E era um medo, não era de bater ou de apanhar, era da vergonha que ele teria em o mestre saber de um possível erro dele. Ou seja, não era um medo da questão da briga, da luta. Era tipo, caraca, eu vou ficar com vergonha do mestre saber que eu desobedeci meu pai. Não é um medo do físico, era um medo do respeito. Então, Papai do Céu possa abençoar toda a família dele. Tá certo, Elinho, muito obrigado. Eu não convivi muito tanto com o Marcelino, mas tive o prazer de conviver com o filho. Tanto aqui pela Continental, pela Plena TV, pela TV Planície, extinta, né? Hoje Inter TV Planície, também do Grupo Folha. E o moleque é bom. Então você sabe que, nesse caso aí, o cavaco não caiu longe do pau. E estava revendo a última entrevista dele aqui no dia 2 de agosto de 2021. Um ano exatamente da morte dele. Fiquei impressionado com essa ano, né? Exatamente. Mesma data. Um ano. Eu fiquei até... exatamente. Um ano. E lá ele comenta sobre o CD que ele estava lançando em parceria com o irmão, se não me falha é o irmão, tem outra pessoa, mas o livro que Aloysio faria ou fará o prefácio. Ele falou que fazia um livro de poesia que queria que eu fizesse prefácio, mas infelizmente... Se ele deixou lá o rabisco, lá o manuscrito, né? Não sei o que a família vai decidir, mas sobretudo que nós podemos... Como eu respondi, seria uma honra esse prefácio de Marcelo. Até porque a parte tudo... seria uma honra, mestre. Você falou assim, seria uma honra, mestre. E a nós agora, claro e evidente, cada um na sua religião, na sua fé, do seu jeito, cabe a pedir a Deus que dê o conforto à família, né, e força para superar todos os momentos difíceis aí agora. A dor da perda é de cada um. Gente, 9h47, vamos... Hoje o 2-1 vai tocar no ouvido do 2-2. Vai ter 021 hoje, comendo no... Mas aqui. Eu tô sabendo. Aqui. Ele não estava viajando, gente? Continua lá mais uma semana, Luiz, dá mais uma semana para ele. Nada, por conta do horário mesmo, mas valeu, tá? Inclusive você também tem reunião. Mas culpa minha, peço desculpas de novo pelo atraso. E você também tem reunião agora, também, né, Eli? Então, vai lá. Vamos nessa, a gente volta amanhã às 7 da manhã com o Folha no Ar. Você segue ouvindo a Folha FM no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar.